E você faz isso, tudo que você escreve, assim, você acha que é uma coisa muito pensada? Tipo assim, você reflete muito sobre o que você vai escrever? Tipo, eu quero falar da minha avó, tipo, essa história real, que ela queria fazer uma tatuagem, ela fez a tatuagem, nananã, e você criou a piada em cima de um contexto real. Mas, tipo, na hora que você vai escrever isso, você traz tudo isso de maneira mental? Ou, tipo, você sente em algum momento que, tipo, você só escreveu e depois fala, caralho, ficou da hora? Ou, tipo, você sente que é algo muito matemático mesmo, calculado? Não, tem a matemática, mas, assim, geralmente, quando você quer escrever de alguma coisa na comédia, parte do incômodo. Então, sei lá, conversa de elevador. Enche o saco conversa de elevador, me incomoda. Então, porra, é uma boa temática de falar. Separação dos meus pais, que você já deu o exemplo. Me incomodou, me machucou, ou eu vi coisas que não fazem sentido nessa dinâmica. E existe uma coisa que falam, que é fale sobre o seu quarteirão e você estará falando sobre o mundo inteiro. Que é isso, se você falar de coisas que acontecem na sua vida e tudo mais, provavelmente você não tem uma vida tão única que aquilo que você vai estar falando não vai atingir um monte de outras pessoas. Então, divórcio, com certeza eu vou falar de divórcio e algumas pessoas vai reverberar de uma maneira a se identificar e possivelmente gerar o riso, entende? E para aquelas que não têm o divórcio, pelo menos já viram algo parecido com um tio, com um primo, com sei lá. Então, eu acho que tudo parte, a vontade de querer falar de alguma coisa e transformar em piada vem de um sentimento. Um é um incômodo, ou é algo... Geralmente é um incômodo, ou algo que não faz sentido pra você, ou é algo... Geralmente é isso, assim. É óbvio que quando você se torna profissional em alguma coisa, às vezes uma empresa pode contratar pra você fazer piada sobre caneta. E não vem de um sentimento, vem de um estímulo terceiro... Externo, né? Que você, na necessidade de um trabalho, precisa fazer. Mas você vai cavar na caneta um monte de coisa que vai te incomodar, ou que porque que ela é assim, ou você vai fazer um monte de questionamento de quê, por quê, aonde, como, da onde veio. E nessa história da caneta, você vai abrir e falar, o quê? A caneta, quem criou a caneta foram os egípcios? Sei lá. Não sei. E aí você vai... então quer dizer que os caras ficaram desenhando na parede e eles tinham caneta? Sei lá. Você vai desenrolar sobre isso. Né? Entendeu? Sim. Eu achei legal isso que você falou das palavras, né? Porque eu tenho uma brisa muito grande de estudar a etimologia da palavra, né? A referência, de onde ela veio, por que ela nasceu... E isso que você falou também sobre a palavra trazer um conjunto de informação, né? Tudo na vida tem um campo de informação, né? Então, o tempo todo, essa caneta tem um campo de informação, o papel, o microfone, e é como se esse campo de informação fosse uma aura mesmo em volta disso. As palavras têm, né? Tudo tem. E esse campo de informação, na hora que você entra em contato com ele, você faz uma troca de informação, né? E a palavra, a etimologia da palavra, ela traz... toda essa informação, mas além dessa informação que você tem a nível consciente, ela traz informação inconsciente, ou seja, informação do nascimento mesmo daquela palavra, da origem daquela palavra, do porquê que ela nasceu, para que ela existe, etc, etc, né? Então, por exemplo, a etimologia da palavra trabalho, você sabe qual que é? Já ouviu falar? Não me lembro. Ela vem de tripalium, que era como se fosse um tridente que estripava escravos, que era utilizado para torturar escravos, que não estivessem trabalhando, né? Então, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que é esse instrumento utilizado na época da escravidão, etc, etc, né? Então, é muito interessante como que a palavra trabalho no inconsciente coletivo tem essa questão de ser desagradável, chato, uma obrigação, enfim, tem essa conotação densa e difícil que tem o trabalho, né? Todo mundo fala trabalho. Tanto que agora, na nova era, nesse novo mercado de seguir o coração, de servir o próximo, né? Vem muito essa palavra de servir. Eu tô aqui fazendo o meu serviço, ou seja, servindo o que eu tenho de melhor pro mundo. Tanto que quando você segue seu coração, né? Você vai fazer stand-up, você tem um podcast, você vai trabalhar com a sua arte, enfim. Você já não tá fazendo isso pelo outro, você tá fazendo porque é uma necessidade sua. Tipo, eu não conseguiria viver fazendo outra coisa que não fazendo arte. Então,
você tá servindo ao mundo, como? Dessa maneira que a gente tava falando, de você tá recebendo essas informações em comum, né, do mundo, tipo a dor do divórcio, a questão do idoso, né, envelhecendo, todas essas dores humanitárias que a gente compartilha, e você tá transformando ela em algo leve, ou seja, tendo aquela cura, né, que foi o que você falou no começo do que a gente tava falando, que é você... O último passo de você curar algo, de aceitar alguma coisa, é esse passo de você virar e rir sobre aquilo, né? Tanto que pra mim me marcou muito esse show do divórcio, porque eu acho que eu ainda tava meio remoendo algumas coisas, e na hora que você fez aquelas piadas, foi muito engraçado que a minha sensação foi rir de tudo aquilo, e eu juro que a sensação que eu tive foi de liberar aquilo, sabe? Quase como um tipo, tá tudo bem. E foi meio tipo, minha visão sobre isso tava de um lugar de muita raiva, mágoa ou sentimentos piores. E na hora que você fez piada, foi meio tipo, pode ser engraçado também, né? E eu acho que é um pouco sobre isso. Você rir e falar, tá, é isso. Porque você sempre tem a escolha de olhar pra uma situação como algo bom ou como algo ruim, né? O tal do copo meio cheio, o copo meio vazio. Mas esse negócio das palavras é algo que eu briso muito, 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 assim. Eu gostei de entender, assim, seu processo por causa disso.